Olá pessoal, estamos aqui na nossa última videoaula desse curso de Matemática Básica 1 de Licenciatura em Matemática. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham acompanhado bem, tenham entendido esse conteúdo, tá certo? Matemática não é simples, mas praticando e trabalhando eu tentei fazer da melhor maneira possível. Claro que vocês podem sugerir para que eu possa melhorar mais das próximas vezes, tá certo? Espero encontrar vocês em outras disciplinas mais na frente, mesmo sendo tutor ou professor, tá certo? E eu quero estar sempre trabalhando com vocês, preparando tudo isso para vocês. Esse aqui foi o nosso trabalho e esse nosso último vídeo vamos falar um pouco sobre equações e inequações logarítmicas. E aí eu fiz lá, vou resolver com vocês cerca de 6 exemplos, tá certo? Para reforçar e orientá-los para resolver a lista de exercícios. E espero que todos vocês tenham um êxito e consigam fazer uma boa prova online, que é a nossa última prova online. A próxima agora será a prova presencial. E aí vamos ter alguns momentos síncronos para ajudar vocês a entender melhor como é que vai ser essa prova e fazer um bom trabalho. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Olá, pessoal. Dando continuidade aqui ao vídeo, vamos ver hoje a parte de equação e inequação logarítmica. Como resolver. É muito importante que vocês relembrem aqui aquela propriedadezinha. Quando eu tenho dois logaritmos iguais, de bases iguais, os logaritmandos também vão ser iguais. Então vamos partir dessa propriedade. E aí vamos resolver aqui algumas questõezinhas, tá certo? A primeira questão, na verdade as primeiras vão ser sobre equação logarítmica. Deixa eu ajustar aqui, pronto. E aí temos aí, pessoal, só para salientar, o que é que vem a ser uma equação logarítmica? Toda equação cuja incógnita, ou seja, a variável, ela está no logaritmando, ou na base, ou em ambos. Só para a gente relembrar aqui um pouquinho, olha só, pessoal, vou fazer aqui no cantinho, viu? Se eu tenho aqui log de A na base B igual a x qualquer. O A aqui vai ser o logaritmando, o B vai ser a base e o x é o logaritmo, tá certo? Ó, aqui vai ser o logaritmando, o B vai ser a base e o x vai ser o logaritmo. Então, uma equação logarítmica vai ser toda equação em que aparecem as variáveis no logaritmando ou aqui na base. E aí, temos que observar também as condições para o logaritmo, tá certo? Bom, pessoal, e aí relembramos o que é que vem a ser os termos de um logaritmo, não é isso? Base, logaritmando e logaritmo. E agora, pessoal, olha só, temos aqui o nosso primeiro exemplo de uma equação logarítmica, que é essa aqui, ó. Log de 9 na base x menos 1, tá certo? Ó, é exatamente igual a 2. Percebam que aí eu tenho o que, pessoal? Aqui na base é que está a minha variável. Eu quero saber qual é o valor de x. Bom, pessoal, para saber qual é esse valor de x é fácil. É só aplicar a definição e resolver, beleza. Só que em logaritmo eu preciso fazer uma coisinha chamada condição de existência. Tá certo? Eu posso fazer isso e no final verificar o meu valor de x, ver se vai atender à condição de existência. O que é isso, professor? Que danado é condição de existência? Bom, a base sempre tem que ser um valor maior do que 0 e diferente de 1. Então, não posso ter um valor de x aqui que torne a base um valor negativo ou um valor igual a 1. Então, essa é a condição de existência para a base. E para o logaritmando, tenho que lembrar aqui o quê? Que no logaritmando, ele tem que ser sempre maior do que 0.
Nesse caso, como a variável está só na base, então eu só vou analisar a base. Na base aqui eu tenho, olha só, x menos 1 maior do que 0. Nesse caso eu tenho que o x é maior do que 1. Basta aplicar aqui a operação inversa. Então já tem aqui a minha primeira condição, o x tem que ser maior do que 1. Outra condição, não pode ser igual a 0. Isso quer dizer que x menos 1 diferente de 0, diferente de 1, desculpa, quer dizer que o x tem que ser diferente de 2, utilizando também aqui a operação inversa. Então aqui eu tenho duas condições. A primeira é x tem que ser maior do que 1 e o x não pode ser igual a 2. Agora eu vou utilizar a definição e resolver esta equaçãozinha. Pela definição eu tenho que x menos 1 elevado a 2 é igual a 9. Nesse caso, eu tenho que x menos 1 ao quadrado é igual a 9. Ou seja, tenho aqui uma equação de segundo grau. Tá certo? Para resolver essa equação de segundo grau, eu posso utilizar aqui produtos notáveis, como foi feito, tá certo? E resolver a equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, que diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 AC e que o x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Só que aqui, pessoal, devemos ser um pouquinho espertos. Por quê? Percebam que aqui eu tenho uma potência. A operação inversa à potência é o quê? A raiz. Então eu posso fazer da seguinte maneira. Posso fazer aqui o seguinte, ó. Posso dizer que x menos 1 é igual a mais ou menos a raiz de 9. Então quer dizer o quê? Que o x menos 1 é igual a mais ou menos o 3. E aí eu posso fazer o quê? Já aqui achar quem é que vai ser x' e x duas linhas. X' vai ser igual a 3 mais 1, ou seja, 4. E x duas linhas vai ser o quê? Olha só. Menos 3 mais 1, que vai ser igual a menos 2. E aí vamos verificar desses valores aqui, quais deles satisfazem a condição de existência. Bom, o primeiro aqui, ó, x igual a 4, satisfaz. Por quê? Porque ele é maior do que 1 e é diferente de 2. Então aqui eu já tenho uma solução. Aqui vai ser solução. E aqui eu tenho o que também? Olha só, que x igual a menos 2 não satisfaz a equação, não satisfaz a condição de existência. Por quê? Porque diz aqui que o x tem que ser maior do que 1 e menos 2 não é maior do que 1. Então quer dizer que x duas linhas igual a menos 2 não satisfaz a condição de existência. Isso quer dizer que a nossa solução, como está já aqui embaixo, vai ser apenas o número 4. Encerrado. Vamos agora para a nossa próxima questãozinha, ainda da equação. Eu coloquei algumas questõezinhas para a gente poder perceber a diferença aí entre alguns modelos. Bom, pessoal, neste caso, percebam que a variável está no logaritmando. Olha só aqui, ó. X menos 2 está aqui no logaritmando. Como a variável está aqui no logaritmando, a minha condição de existência é diferente. É apenas essa aqui, ó. Tem que ser maior do que 0. Já que o x menos 2 tem que ser maior do que 0, implica dizer que x tem que ser o quê? Maior do que 2. Resolvido, tá certo? Ó. E aí eu vou fazer o quê? Vou resolver a equação, utilizando a definição de logaritmo, e no final eu analiso a minha resposta, se satisfaz ou não a essa condição de existência. Se satisfazer, beleza. Então vamos lá. Aplicando aqui a definição, eu tenho que x menos 2 tem que ser igual a 2
elevado à terceira. Tá certo? Isso quer dizer que x menos 2 é igual a 8. Utilizando a operação inversa, ou seja, menos 2, aplicando a operação inversa, vai ser igual a 10. Então, eu achei aqui uma possível solução. Por que possível? Porque eu tenho que verificar na minha condição de existência, onde diz que o x tem que ser maior do que 2. Esse valor é maior do que 2? É. Então, pronto, está resolvido. A solução vai ser o quê? Exatamente igual a 10. Para o próximo exemplo, temos aqui o seguinte, olha só. Deixa eu só ajustar aqui, pronto. Parece que ficou um pouquinho miúdo, não é isso? Mas eu quis colocar essa imagem aí com a resolução para a gente poder conseguir entender essa resoluçãozinha aí. Aqui eu tenho o seguinte, ó, log de x ao quadrado mais x menos 6 na base 5 é igual a log de 3x mais 2 também na base 5. E aí, pessoal, eu vou ter duas condições de existência. Uma para esse primeiro logaritmo e uma para esse segundo. Ambos têm que ser o quê? Maior do que zero. Resolvendo essa inequaçãozinha aqui, ó, que diz que x ao quadrado mais x menos 6 tem que ser maior do que zero, implica dizer que o x tem que ser menor do que menos 3 ou x maior do que 2. Nessa segunda aqui, utilizando também a condição de existência, eu tenho que o x tem que ser o quê? Maior do que menos 2 sobre 3. Bom, fazendo aqui a interseção, eu tenho que a condição de existência é que o x tem que ser o quê? Maior do que 2, para satisfazer todas as condições de existências. O x tem que ser exatamente maior do que 2. Uma outra saída, para quem tem dificuldade com isso aqui, é o que, pessoal? É você calcular o valor de x, como se não tivesse essa análise da condição de existência, depois fazer o quê? Um teste com os valores. Teste o valor de x nesse lado, testo aqui, para ver se vão ser valores maiores do que zero. Se for, ótimo. Vamos lá resolver então. Bom, pessoal, daqui é o que eu falei para vocês. É aquela propriedadezinha que quando eu tenho logaritmos com a mesma base, os logaritmandos vão ser iguais. Então, eu tenho o quê? X ao quadrado mais x menos 6 igual a 3x mais 2. Arrumando essa equação aqui, eu vou ter x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Resolvendo aqui essa equação, ó, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Pessoal, claro que aqui para resolver eu posso utilizar delta e Bhaskara, mas como o A é igual a 1, eu tenho aqui uma vantagenzinha. É possível que eu consiga resolver sem utilizar delta e Bhaskara. Nesse caso eu vou ter que x' é igual a menos 2 e x duas linhas é igual a 4. Como foi que eu adivinhei esses resultados? Bom, x' e x duas linhas tem que ser dois números que o produto seja igual a c, ou seja, menos 2 vezes 4 seja igual a menos 8, e 4 menos 2 seja o oposto de b, que é exatamente igual a 2. Quando isso acontece, então eu tenho aqui possíveis valores para a solução da minha equação. Por que possíveis valores? Porque precisam satisfazer a condição de existência, que aí, neste caso, percebo que esse valor aqui não satisfaz a condição de existência. Apenas esse valor aqui, tá certo? Na dúvida, eu poderia substituir esses valores aqui. Que aí, de cara, eu já percebo que o menos 2 já não ia dar certo. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 4 mais 2 igual a menos 4. Então, esse logaritmando aqui seria exatamente igual a menos 4. O que não pode, não é isso? Porque o logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, o único valor que vai dar certo é o 4. Se eu substituir o 4 nesse logaritmando e nesse aqui,
certamente vai ser valores positivos. E aí eu tenho a solução igual a 4. Resolvido. Certo? Bom, próximo exemplo, eu vou ter aqui mais uma equação, e aí eu escolhi um modelo um pouquinho diferente, uma situação um pouquinho diferente, onde para resolver eu vou ter que usar uma variável auxiliar. Aqui, pessoal, tem o seguinte, ó, log de x na base 3 elevado a 2, mais 2 vezes log de x na base 3 igual a 3. Nesse caso, eu não consigo aplicar direto a definição de logaritmo. Eu vou analisar a condição de existência, que nesse caso é simples, como eu tenho x aqui e x aqui, basta eu observar se o x é um valor maior do que zero. Se for, está resolvido. Bom, pessoal, nesse caso vou fazer o quê? Vou chamar aqui uma variável auxiliar, que quer dizer o quê? Olha só, log de x na base 3 igual a y. Isso quer dizer o que, pessoal? Que no lugar de log de x na base 3, eu vou colocar o valor de y, certo? E aí eu vou ter o que? Y ao quadrado mais 2y menos 3. Resolvendo essa equação no formato que eu resolvi a questão anterior, eu vou ter que y' vai ser 1 e y duas linhas é igual a menos 3. Isso aqui ainda não são os possíveis valores para x, são valores para y. Eu tenho que substituir lá na minha variável auxiliar para agora achar os valores, possíveis valores para x. E aí eu faço o seguinte, ó, log de x na base 3 igual a y' e log de x na base 3 igual a y duas linhas. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó, log de x na base 3 é exatamente igual a 1. E aí nesse caso vou ter que o x é igual a 3. Basta aplicar aqui a definição de logaritmo. Aqui é a mesma coisa. Log de x na base 3 é igual a menos 3. E aí eu tenho que o x é igual a 3 elevado a menos 3, ou seja, 1 sobre 27. E aí, pessoal, olha só. Agora eu tenho dois possíveis valores para x. Esse e esse aqui. Será que os dois vão satisfazer a condição de existência? Vamos lá. A condição de existência é que sejam maiores que zero. Tanto esse como esse são valores maiores que zero. Por isso que a solução vai ser 1/27 e 3. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Agora vamos ver um pouquinho sobre inequação modular, inequação logarítmica. Que eu vou obedecer aqui, pessoal, basicamente o mesmo modelo de equação, tá certo? Só que nesse caso eu vou ter que recorrer ao uso de intervalos, não tem atalho, como tinha lá no outro. Nesse caso eu vou ter que resolver utilizando intervalos. Confesso que é mais trabalhoso, é mais chatinho, mas é simples de resolver. Nesse caso aqui, ó, perceba que as bases são valores maiores que 1. Se a base aqui, ó, é maior do que 1, quer dizer que esse logaritmando é menor ou igual a esse logaritmando. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Aqui está feito isso, né? Só vou esclarecer um pouquinho mais aqui. 5x mais 10 é menor ou igual a 45. Isolando aqui o valor de x, eu vou ter que 5x é menor ou igual a 45 menos 10, 35. X vai ser menor ou igual a 35 por 5, exatamente 7. Então eu tenho aqui já uma situação. Acontece que nesse caso, pessoal, eu vou ter que analisar a condição de existência, que nesse caso é que esse logaritmando seja maior do que zero. E aí eu tenho o seguinte, ó, 5x mais 10
tem que ser o quê? Maior do que zero. 5x maior do que menos 10. Ou seja, x tem que ser maior do que menos 10 dividido por 5, menos 2. E aí a minha solução tem que ser valores que satisfaçam a essa condição e a essa condição. Então eu tenho aqui, ó, x tem que ser maior do que 2 e menor ou igual a 7. Aqui eu já tenho a minha resposta. Para ficar mais claro, eu posso observar aqui no intervalo. Maior do que menos 2, menor ou igual a 7. Valores que estejam aqui e aqui ao mesmo tempo vão ser todos os valores maiores do que menos 2, menores do que 7. Percebam que aqui a bolinha é aberta, por isso que não tem a barrinha aqui embaixo da desigualdade. Também poderia escrever assim, ó, em forma de intervalos. Um parêntese no menos 2, para indicar que no menos 2 é aberto, até o 7, com colchete, para indicar que está fechado. Ok, pessoal? Vamos agora para o nosso próximo exemplo de inequação. E aí eu coloquei também um exemplozinho aqui um pouquinho diferente. Pessoal, nesse caso percebam que eu vou ter que analisar essa condição de existência, tá certo? Ó, primeiro eu tenho que ter o seguinte, ó. 4x menos 1 tem que ser o quê? Maior ou igual a... voltando aqui. O logaritmo tem que ser apenas maior do que zero. Isso quer dizer que 4x deve ser maior do que 1. Ou seja, x tem que ser maior do que 1 sobre 4. Resolvido, tá certo? Agora, pessoal, vou resolver esse logaritmo aí da seguinte maneira. A primeira parte é deixar essas bases iguais. Aqui eu tenho o seguinte, ó, log de 4x menos 1 na base 1/3 é menor ou igual a 2. Bom, pessoal, 2 é a mesma coisa que o log de 1/3 ao quadrado na base 1/3. Professor, para que isso? Para eu ter dois logaritmos com a mesma base. Agora eu posso dizer que esse aqui vai ser menor ou maior do que esse aqui. Como as bases são valores menores do que 1, então eu tenho que inverter esse sinal aqui da desigualdade. E aí eu vou ter o seguinte aqui, ó, pessoal. 4x menos 1 maior ou igual a 1/3 ao quadrado, que é o mesmo que 1/9. Aplicando aqui a operação inversa, eu vou ter que 4x é maior ou igual a 1/9 mais 1. 1/9 mais 1, pessoal, usando aqui MMC, MMC das ilustrações e somando, eu vou ter o seguinte, ó. Tracinho mais tracinho, aqui é um mais. MMC entre 9 e 1 é 9. 9 por 9 é 1, 1 vezes 1 é 1. 9 por 1 é 9, 9 vezes 1 é 9. Isso quer dizer o quê? Que 1/9 mais 1 é o mesmo que 10 sobre 9. Aqui na resolução, observam que está aqui um pouquinho, está direto, né? Por isso que eu fiz questão de detalhar para vocês. Isso quer dizer que 4x tem que ser maior ou igual a 10 sobre 9. E aí, pessoal, o que eu faço aqui? Esse 4 que está multiplicando, o inverso vai ser dividindo. Isso quer dizer que o x deve ser maior ou igual a 10 nonos dividido por 4. Como é que eu resolvo isso, professor? Repete a primeira, que é 10 nonos, e inverte a segunda, multiplicado pelo inverso da segunda. E aí eu posso simplificar um pouquinho, pessoal, aqui, ó. O 10 por 2 e o 4 por 2, aqui vai ficar 2 e aqui 5. E aí minha resposta vai ser 5 vezes 1 é 5, dividido por quem? Por 9 vezes 2, 18. Pronto. Então 5/18.
Pessoal, aqui ficou um pouquinho chato de perceber isso aqui no intervalo, porque 5/18 é um valor próximo de 1/4. E aí, como é que eu faço para perceber isso, para fazer o meu intervalo aqui? 1/4, se eu dividir 1 por 4, é igual a 0,25. E se eu dividir aqui 5 por 18, é aproximadamente 0,27. Aproximadamente, tá certo? Então, esse valor aqui é maior. Por isso que aqui no intervalo eu tenho que vai ser maior do que 1/4 e maior do que 5/18. Fazendo a interseção das duas condições, eu sei que meu x tem que ser maior ou igual a 5/18. E é a solução da minha inequação. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula. Um abraço a todos e qualquer dúvida pode procurar os tutores e também a mim. Até mais!